vez para a gente continuar aqui o nosso segundo seminário internacional. Hoje, na parte da tarde, nós teremos Cecília, teremos Rosângela, teremos Henrique, teremos também a professora Conceição Nogueira para encerramento, representando Portugal, a Universidade do Porto. Mas a Rosângela está ali finalizando uma parte do slide que tinha dado problema, e o Henrique também já está chegando, mas para não atrasarmos tanto, eu gostaria de chamar nossa querida amiga Cecília. Por favor, Cecília, venha para cá. Ah, a Rosângela chegou então. Cecília, Rosângela. Vou botar também a apresentação da Rosângela no computador. Tá com ela ali. A Laura. Bom, então eu sou Cristiane Brandão, professora aqui do PPDH, e farei com muita honra e felicidade a apresentação dessas duas companheiras, amigas, militantes, intelectuais, pesquisadoras, a começar pela professora Cecília Soares, que é psicóloga, Ministério da Saúde da UFRJ e também professora da PUC-Rio. Obrigada, Cecília, mais uma vez. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite para estar aqui, agradecer a Cristiane, a Celeste e a Laura, que estão coordenando esse evento. Para mim é uma honra imensa, principalmente pensando assim, lembrando, né, que o nome, quer dizer, a homenagem do NEPDH é a Sueli Souza de Almeida, né, que é uma super feminista que nos deixou precocemente. Ela morreu em 2008 e ela foi uma pessoa muito importante na minha formação. Eu fiz o mestrado e o doutorado aqui na UFRJ, mas no Instituto de Psicologia, no programa de pós-graduação em Psicologia. E quando eu conversei com ela sobre fazer um mestrado, em 2004, eu acabei em 2006, ela ficou muito frustrada por eu não fazer no serviço social. Mas, e depois disso, bom, ela acompanhou o resultado do meu mestrado, ela era uma grande incentivadora, e eu não sei se todos sabem que ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil, estudiosas, a falar do femicídio, que na época era femicídio, né, que se chamava. Enfim, ela para mim foi uma referência, então é uma honra muito grande estar aqui e eu queria fazer essa homenagem a ela, né? Queria fazer uma homenagem também à professora Luciene Medeiros, que também nos deixou precocemente, morreu ano passado, uma assistente social muito importante, que ela idealizou e implantou e coordenou até morrer o curso de pós-graduação em políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres na PUC-Rio, e esse curso que eu sou professora, né, e que está ali a Ana Carolina, que também foi minha aluna, que também é um grande prazer ter ela aqui. Bom, queria cumprimentar também a Rosângela, a Conceição, nossa convidada, que foi minha orientadora no período sanduíche do meu doutorado lá na Universidade do Porto. Bom, nessa apresentação eu trago a discussão sobre as intervenções com homens autores de violência e o lugar deles nas políticas para as mulheres. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, aqui no programa de pós-graduação em Psicologia da UFRJ, em 2018. O título era Grupos Reflexivos para Autores de Violência contra a Mulher. Isso funciona?
Essas intervenções estão previstas no artigo 45 da Lei Maria da Penha, que introduz no artigo 152 da Lei de Execução Penal o parágrafo único que diz que possibilita ao juiz, nos casos de violência doméstica contra a mulher, determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Também o artigo 35, é uma outra previsão na Lei Maria da Penha, traz essa autorização, né, para que os municípios traz os equipamentos que estão autorizados a ser criados pela União, Distrito Federal, Estados e municípios, nos limites das respectivas competências. Então, são os centros especializados de atendimento à mulher, casas-abrigo, delegacias, núcleos da defensoria, serviços de saúde, programas e campanhas de enfrentamento da violência contra a mulher e centros de educação e reabilitação para os agressores. Está assim no texto da lei. Mais recentemente, em 2020, também o artigo 22, que trata das medidas protetivas de urgência, pode obrigar o chamado na lei agressor a comparecer a programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Bom, então é assim que está na lei. E no Brasil, a maior parte dessas intervenções se dá no que se chamam os grupos reflexivos. É esse formato que são realizados em juizados, os juizados criados pela Lei Maria da Penha. Eu estou morrendo de pena de alguém que esteja tentando traduzir isso, mas não sei se bom, de todo modo, eles têm o meu resumo. Tá. Tudo bem se eu tentar traduzir para eles, daí tentar cochichar aqui? Sim, daí você atrapalhar o eu peço desculpas porque eu não tive como mandar o texto todo. Ok. Bom, essas intervenções que se chamam grupos reflexivos são realizadas nos juizados, são juizados criados pela Lei Maria da Penha para tratar desses crimes contra as mulheres, ou em locais e momentos diversos do processo. Tem um estudo do Adriano Beiras, professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que mapeou mais de 400 iniciativas desses serviços nos estados, né? E recentemente, em 2022, tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que, para fortalecer essas medidas protetivas de urgência previsto na Lei Maria da Penha, incentiva os tribunais a criarem esses programas e esses grupos reflexivos. Como eu falei assim, agora esses grupos são realizados nos juizados em outros momentos e outros locais também. E aí eu estou vendo aqui o Paulo Sarcon, que tem um trabalho muito interessante com homens autores de violência e recentemente realizou grupos com homens presos, que é uma super inovação, enfim, um trabalho muito interessante. Uma publicação de 2006 do coletivo feminista Sexualidade e Saúde sobre os 25 anos de respostas brasileiras à violência contra a mulher, quer dizer, foi um estudo de 1980 a 2005. Então, hoje, nesse momento, seriam 40 anos de respostas brasileiras, né? E essa publicação trata do lugar fala que o lugar dos homens no projeto feminista é uma das questões que permanece ainda como desafio, né? As autoras relembram as divergências entre as feministas na elaboração da Lei Maria da Penha. Todos sabem aqui que a Lei Maria da Penha foi criada por um consórcio de ONGs feministas e aponta que esse debate tem que ser enfrentado e que é necessário inventar penas alternativas que de fato punam, que tenham um caráter educativo, que de fato reparem, que façam uma diferença positiva para as vítimas, ao invés de contribuir para a impunidade dos agressores. Essa era a grande discussão na época da criação da Lei Maria da Penha. O fato é que essa lei traz a questão da reeducação, ressocialização e reabilitação, mas não diz como deve ser esse trabalho. Então, em 2008, teve um workshop promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que reuniu representantes dos governos estaduais, municipais, movimentos de mulheres e feministas, para debater as intervenções com homens autores de violência e elaborar as diretrizes do trabalho.
Eu participei desse workshop, na época eu era gestora estadual de políticas para as mulheres, e desse workshop resultou um documento que se chama Diretrizes Gerais dos Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor, publicado pela Secretaria como parte da Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. E aí eu destaco que no documento, os termos, no nosso documento, né, da Secretaria, os termos reabilitação e reeducação foram mudados para responsabilização e educação, porque a forma como esses objetivos das intervenções aparecem no texto da lei sugere que os homens que cometem violência contra as mulheres são desviantes da norma social e precisam ser reinseridos, recuperados, né, desconsiderando que é a própria sociedade patriarcal que cria esses homens violentos e que a violência é uma das expressões das desigualdades de gênero, não é a única. Alguns dos principais pontos no debate atual sobre o trabalho com homens autores de violência são as questões do risco da perda de espaço e de recursos das ações com as mulheres, como se essas ações com mulheres e com homens tivessem que estar necessariamente tão separadas e em disputa, e também a questão da punição versus responsabilização. Também um outro ponto importante que ainda se discute é a eficácia desses grupos reflexivos na cessação da violência. Alguns autores, o Acosta, Fernando Acosta e o Bronze, que foram pioneiros no trabalho com homens autores de violência no Rio, destacam que essas feministas que formularam a lei não são as responsáveis pela criação do desenvolvimento da metodologia do trabalho. Então, elas têm expectativas muito mais de punição do que como oportunidade de transformação das relações de gênero. Mas a crítica da feminista, que eu acabei de citar, Sueli Almeida, ela fez uma crítica muito contundente na época em que se discutia se isso deveria ou não estar na lei. Ela fala que essa prática de atendimento aos homens, entre aspas, no âmbito da justiça, foca justamente no seu uso como punição. Então, ela diz que a utilização de grupos de reflexão para agressores, iniciativa em si muito positiva, como alternativa para a aplicação de medidas punitivas, no limite podem produzir o efeito de associar a reflexão crítica, cujo efeito ineliminável é a liberdade, à punição, cujo princípio indiscutível é a necessidade de controle próprio à limitação da liberdade. Então, ela foi uma das feministas que considerou justamente ao contrário. Enquanto todas falavam da impunidade, ela falava que o que ela não concordava era que reflexão, que é a proposta desses grupos, pudesse ser uma forma de punição. Né? Bom, as falas, há ainda uma visão, né, de uma parte dos movimentos feministas sobre o trabalho com homens, que seria um risco para que os agressores fiquem com a sensação de impunidade e que fique para as vítimas a banalização da violência sofrida. As falas das mulheres feministas com quem eu discuti sobre esse tema no Brasil e em Portugal, no tempo do meu período sanduíche, evidenciam a permanência dessa desconfiança em relação a essas intervenções como mediadores de violência. Bom, em Portugal, diferente de como se dá no Brasil atualmente, a lei portuguesa, na lei portuguesa é muito utilizada nos casos de violência de gênero nas relações de intimidade, a chamada suspensão provisória do processo. E é através desse dispositivo que os autores de violência são encaminhados para essas intervenções em casos considerados de pequena e média gravidade. Então, a ideia desse trabalho com homens ser uma busca de soluções de consenso, pacificação, reconciliação. Mais devagar. O Google está desculpa. O Google está fazendo, que maravilha. Só que quando é meio estranho achar que desculpa, está dando certo? An exchange program is called a sandwich here. Sorry. It actually translated correctly. Eu estava correndo por causa do meu tempo, mas ok.
Peraí. No problem. Bom, é chamada suspensão provisória do processo, e é através desse dispositivo que os autores de violência são encaminhados para essas intervenções em Portugal, nos casos considerados de pequena e média gravidade. A ideia desse trabalho com homens ser uma busca de soluções de consenso, de pacificação e reconciliação é, portanto, uma das principais críticas das feministas portuguesas ao trabalho com os homens. E as feministas brasileiras, na sua maioria, apontam também a impunidade ou a sensação de impunidade como um dos principais problemas, mesmo que atualmente não se aplique aqui no Brasil a suspensão condicional do processo. Sobre a eficácia dos grupos na cessação da violência, eu trago aqui alguns pontos para reflexão. Na minha pesquisa do doutorado, eu me propus a verificar os indicadores de resultado dessas intervenções. Na revisão bibliográfica, os poucos estudos de avaliação de resultado traziam apenas a não reincidência como indicador de sucesso. Na pesquisa de campo, eu entrevistei homens que haviam participado dos grupos reflexivos no primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. O meu estudo conclui que sim, os grupos funcionam se considerarmos funcionar como interromper a violência. Mas eu argumento que a cessação das manifestações de violência não necessariamente pode ser tomada como parâmetro da cessação das múltiplas formas de dominação. Coitada do Obviamente, é muito importante esse resultado de interrupção da violência, mesmo que seja por medo de ser preso, caso volte a ser denunciado. Um dos homens entrevistados na minha pesquisa falou, por exemplo, que a Lei Maria da Penha veio para assustar os homens. Mas esse é o resultado, esse resultado de interrupção da violência não faz nem cosquinha nas relações desiguais de gênero e é um resultado individual na vida daquele sujeito e daquela mulher. Eu argumento também, na minha tese, que a intervenção com os homens não pode se dar isoladamente do trabalho com as mulheres. Ressalto a importância da avaliação dos resultados das intervenções, com destaque à escuta das mulheres denunciantes. Por diversas razões, não foi possível entrevistar as mulheres denunciantes na minha pesquisa. Uma das principais razões foi porque, naquela época, tinha acho que hoje em dia isso está diferente, mas tinha um gap, um intervalo de 5 anos entre a denúncia do fato e a entrada do homem nesse grupo reflexivo. Então, ficava muito difícil trabalhar a responsabilização com alguma coisa que aconteceu 5 anos atrás. E também a mulher que denunciou seguiu, durante esses 5 anos, ela seguiu um outro caminho. Ela foi para um centro de referência, foi ou não para uma casa-abrigo, foi para o juizado, foi para a defensoria, foi para todos os lugares, foi estimulada durante esse tempo todo a seguir a sua vida, a reconstruir sua vida, e aí quando a gente vai procurá-la para ela falar, né, se esse grupo teve ou não algum impacto na vida dela, você não encontra essa mulher. Né? E também é necessário a gente pensar no resultado não só dos grupos reflexivos para os homens. Né? Eu penso que a gente precisa se preocupar também com o resultado de todas essas ações. Né? Eu lembro no início, quando eu implantei do Governo do Estado o CIAM, Marcelina, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que foi um grande acontecimento, porque era o primeiro serviço psicossocial, de atendimento psicossocial e jurídico no âmbito do Estado.
e foi um grande investimento do governo do Estado. Então, depois de um ano, vieram nos perguntar pelos resultados, né? Quantos eram os casos de sucesso, qual era o resultado dessa intervenção. E aí a gente começou, nós da equipe, começamos a pensar, né, o que é caso resolvido, o que é caso de sucesso. É não voltar ao serviço? É se separar do agressor? É não morrer? É ter voltado a estudar, a trabalhar, a sair com amigas, a tomar um chopp? É compreender a violência sofrida por ela como manifestação de uma questão social e cultural maior? Essa é uma outra enorme questão. O que se espera como resultado dessas intervenções com as mulheres, na vida das mulheres, na sua diversidade? Como é que isso impacta na vida delas, né? Enfim, também é necessário avaliar resultados dos trabalhos com as mulheres. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu tenho agora a proposta de um novo estudo, que será a minha pesquisa de pós-doutorado, que é totalmente voltado para o que as denunciantes dizem sobre o impacto que essas intervenções com os homens tiveram ou não tiveram na vida delas. E aí eu trago aqui a fala de uma das mulheres que eu entrevistei na minha pesquisa, porque como eu não encontrei mulheres cujos companheiros tivessem passado pelos grupos reflexivos, eu abri para mulheres que tivessem sofrido violência por parte dos companheiros e que quisessem falar sobre o que elas conhecem ou não conhecem do grupo reflexivo, o que aconteceu com o agressor, enfim, o que elas queriam que tivesse acontecido. E aí eu trago aqui a fala de uma dessas mulheres, que ela mora numa favela dominada pelo crime organizado, e o ex-namorado não queria sair da casa dela. Depois de 5 meses que estavam morando juntos, ele não queria ir embora, ela queria separar, ele não queria, ele queria que ela desse um dinheiro para ele sair da casa. E aí ela foi primeiro conversar com a família dele, né, para ver se conseguia convencer ele de sair de lá. Depois ela foi conversar com os meninos do tráfico, assim ela chamava, né, porque nesses territórios você não pode chamar a polícia antes de tentar alguma solução ali com o tráfico. E aí depois, só depois que isso, aí os meninos deram uma surra nele, e nada disso adiantou, ele continuava agredindo ela, ameaçando, etc. Então, aí sim ela foi a uma delegacia e conseguiu uma medida protetiva, e ele foi preso por descumprimento da medida protetiva. Saiu da prisão depois de cumprir a pena e entrou na casa dela de novo e tentou assassiná-la, né? Então, sobre os grupos reflexivos, ela fala que ela não conhecia, né, mas acha que deve ser bom, porque o ex-namorado, aí são palavras dela, apanhou de 20, não resolveu nada. Foi preso, não resolveu nada. Quem sabe se alguém conversasse com ele? Essa é a fala dela. Eu achei muito interessante ela pensar que talvez a via educativa fosse mais produtiva, né? Bom, um dos objetivos apresentados no documento Diretrizes Gerais dos Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor, esse documento elaborado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, é a realização de campanhas e atividades em escola, né, que também está no artigo 8º da Lei Maria da Penha, para transformação, palavras do texto, né, aspas, transformação da masculinidade hegemônica e construção de novas masculinidades. E foi, nesse sentido, um avanço, né, que um órgão oficial, né, do governo brasileiro tenha usado até esse termo masculinidade hegemônica, desconstrução de masculinidade, né? Mas eu trago aqui uma reflexão para deixar, encerrando a minha fala, e aí está minimizada aqui uma imagem que eu gostaria de mostrar. Que as campanhas voltadas para o público masculino mostram artistas bonitos e famosos
empunhando cartazes com a frase "Homem de verdade não bate em mulher". Acordando aqui. Tá acordando e depois eu tomei um café. Não tem problema, eu vou continuando a falar. Aqui, ó. Será que... aqui, ó. Pronto. É, isso. E depois eu vou querer a próxima, mas daqui a pouquinho. Homem de verdade não bate em mulher. E também o programa Maria da Penha Vai à Escola, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi criado em 2014, depois multiplicado em outros estados brasileiros, traz essa mensagem para a criança. Não. Desculpa, eu estava tentando expandir Não a precisa. imagem. É a última. É a última. Tá, desculpa. Agora eu não sei qual. Para botar em tela cheia, Laura, até a F5. Bom, não tem problema, vocês já viram a imagem, né? Eu podia explorar um pouco, mas esse programa Maria da Penha para a Escola também traz essa mensagem, que isso pode deixar, traz essa mensagem, né, que homem de verdade não bate em mulher. E não negando o valor da campanha, né, que procura questionar essa imagem culturalmente valorizada do macho violento, pergunto se não bater em mulher não é muito pouco para caracterizar o tal do homem de verdade. E aí eu relembro o início da luta feminista pelo fim da violência contra as mulheres, com a bandeira Quem Ama Não Mata, né? E a criação das delegacias de mulheres no início meados dos anos 1980, e das casas-abrigo para mulheres em risco de morte, apontava o direito à vida, né? O direito a não morrer assassinada como prioridade das políticas para as mulheres. Mais tarde, nos anos 2000, a implantação dos centros especializados, centros de referência, como a gente tem aqui da UFRJ, 2 centros de referência, como o Senhor Marcelo Lira, implantado no governo do Estado, enfim. Esses centros ampliaram a visão dos direitos das mulheres para a vida sem violência, ou seja, não é só uma questão de não morrer, né? Mas será que a gente estacionou na ideia de que a vida sem violência depende apenas de homens que não batam? É evidente que proteger a vida das mulheres é a primeira providência e é louvável todo o trabalho da segurança, da justiça. Mas, nesse sentido, até não estão mais aqui, mas a Patrulha Maria da Penha, que esteve aqui hoje de manhã, faz um trabalho belíssimo que realmente previne, né, o feminicídio. Mas isso não pode se encerrar, né, em si mesmo. Isso é uma medida de emergência, mas que não pode ser só isso, né? Então, eu concluo que as intervenções com os autores de violência devem integrar as políticas para as mulheres e, compreendendo o fim da violência como um ponto de partida, podem ser implementadas outras ações que incluam os homens e as mulheres na luta pela transformação das relações de gênero, contra o machismo e a misoginia. Não sei se dá para passar a próxima imagem. Aqui foi uma comparação que eu fiz quando eu criei um programa chamado Maria da Penha Vai à Creche. Eu trabalho com professoras auxiliares de creche para trabalharem com as famílias e com as crianças sobre questões de igualdade, direitos das mulheres, etc. E aí tem um aspecto que é realmente o de mostrar que violência contra a mulher é crime e orientar, acolher, orientar e encaminhar as mulheres, mães das crianças ou as mulheres da comunidade, né, as mulheres da comunidade escolar, orientar a quem estiver precisando, sofrendo violência, mas também trabalhar com as crianças sobre outras possibilidades de ser menino e ser menina, né? E aí eu me inspirei nessa época na Raíssa, que foi uma menina, né, skatista, que ela brilhou, trouxe medalha de ouro para o Brasil na Olimpíada de Tóquio, com o skate, que é um esporte tradicionalmente masculino, né? E até pouco tempo atrás mulheres não podiam participar de Olimpíadas, então eu trouxe ela como exemplo, e aí a gente pode comparar
essa imagem cheia de movimento com a outra imagem, passa para trás um momento, eu tenho até medo de pedir isso. Vocês vejam, esses meninos com carinha de mal, assim, né? Homem de verdade não bate em mulher. E aqui nesse outro, os meninos dançando, né? As meninas jogando, as mulheres, os meninos jogando futebol, andando de skate, surfando, né? Enfim, podendo se movimentar, né? Entre papéis tradicionalmente masculinos e femininos, né? E construindo assim relações mais saudáveis e igualitárias, muito além da questão de bater ou não bater, matar ou não matar as mulheres, né? E, bom, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer, e só lembrando que... Era isso mesmo. Obrigada, gente. Desculpa, rapidamente eu lembrei que eu queria falar. Que nesse curso que eu faço, né, de Maria da Penha para a creche, inclusive amanhã eu vou dar uma aula sobre isso, eu considero que é tão importante quanto dizer para as crianças e dizer para as mulheres da comunidade escolar que as mulheres negras são as que mais morrem, né, por violência masculina, é também mostrar que mulheres negras como Conceição Evaristo, né, estão na Academia Brasileira de Letras, enfim, e outras, e mostrar que mulheres são as que mais morrem por violência doméstica, mas que a Raíssa está lá na Olimpíada, enfim, de ter essas duas dimensões, tanto a do enfrentamento da violência do combate, quanto a criação de lugares mais potentes para as mulheres e de maior sensibilidade para os homens. Obrigada. Exaltando a resistência, exaltando também essa nova construção de subjetividade, né, Cília? Muito obrigada. Sempre suas pesquisas são muito inspiradoras. Tenho enorme admiração pelo seu trabalho, você sabe disso. E vamos seguir então agora com a professora Rosângela Pereira, nossa querida ex-aluna egressa, então aqui do PPDH. Eu tive também a oportunidade e felicidade de estar na banca, que foi orientada pela professora Maria Celeste, com um tema e um caso também muito difícil, né, Rosângela? Muito... Todos são, né? Mas na verdade, quando a gente, você especialmente que participou, né, teve um contato direto com aquela assistida, com aquela mulher em situação de violência, que culminou numa situação trágica de feminicídio, né, isso sempre mexe muito conosco. Então, Rosângela é assistente social, foi aqui diretora, né, do Centro de Referência Chiquinha Gonzaga, e agora Rosângela é técnica, está no Ministério Público, né, como técnica daqui do MP do Rio de Janeiro. Então, obrigada, Rosângela. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite, né, às minhas queridas professoras e amigas, que são, hoje tem várias aqui na sala, né, a Celeste, que é minha orientadora, né, Cristiane, que foi da minha banca, e foi minha professora também, né, a Ana, que está ali, que também me ajudou muito nas disciplinas eletivas, né, e outras companheiras que estão aqui, companheiras de trajetória, das mais recentes, né, que estão comigo, a Jaque e a Carol, e as mais antigas que estão ali também, a assistente social Fernanda e a Prisciliana, psicóloga, né. Na realidade, esse caso que eu trago foi uma inquietação de estudo, né, então, eu sou assistente social há mais de 20 anos e muitas inquietações chegam para a gente, né? Como a Lili trouxe a inquietação dela, do trabalho dela, né? E trabalhar com violência não é fácil. E como a gente pode trabalhar com violência mantendo a nossa sensibilidade? Como que a gente consegue trabalhar com temas tão duros, com temas tão extremos, que a gente está falando de vida ou morte, está conosco hoje, está viva, e a gente não sabe se amanhã essa pessoa vai continuar viva ou não, inteira ou não, né? E muitas vidas destroçadas. Então, eu tenho uma apresentação, né? Eu trouxe aqui, isso aqui foi que eu apresentei até no mestrado, até para dizer quem foi minha banca, né? Que está aqui, a Cristiane foi minha banca, a Lívia foi minha banca também. Pode passar, por gentileza.
eu não vou falar, né, sobre a dissertação toda. Na realidade, eu separei um capítulo em específico, mas eu queria contextualizar até para entender como que eu cheguei nesse capítulo, como que eu cheguei nessa discussão. Então, eu trabalhei, né, a partir do método cartográfico, e a partir desse método cartográfico eu fiz, né, alguns capítulos e subcapítulos, né? Então, eu trouxe aqui mais para vocês identificarem um pouco, né, as pistas, o perfil, os processos, a mídia, né? E aí a mídia com uma crítica, como muitas vezes a mídia prejudica o nosso trabalho, prejudica, né, a informação correta, né? O impacto da morte e o risco de desmonte dos mecanismos de proteção. E a partir desse capítulo 3, né, que é o capítulo que eu desenvolvo aqui uma proposta, né? E aí, vou fazer aqui, vou tentar ler. Eu mandei um resumo, como a Cecília, eu mandei um resumo, mas não mandei tudo, né? Então, cartografar a multiplicidade, os agenciamentos que territorializam, desterritorializam e reterritorializam a existência de Aline. E aí, como a Cristiane colocou, eu trago a Aline como um caso exemplificando muitas mulheres no Brasil. E aí, para quem não é brasileiro, né, o Brasil ele ainda ocupa o 5º lugar no mundo de país que mais mata as mulheres pelas relações afetivas, né, entre companheiros e companheiros. O Brasil também ocupa um lugar muito ruim em assassinato das populações de LGBTQIA+, e principalmente mulheres trans. E o Brasil também ocupa um lugar muito ruim, nos primeiros lugares, em abuso sexual infantil. Então, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em um país dócil, um povo dócil, mas nós temos muita violência em nosso país, né? E aí, a partir dessa mulher, né, que eu chamo Aline, mas na verdade estou falando de Alines, né, uma mulher que, para além de vítima de violência que sofreu, também significa dar visibilidade às diversas tramas e rotas das muitas outras Alines que tiveram suas vidas brutalmente ceifadas pelo feminicídio, nesse território existencial único de ser mulher, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E não conseguiram fazer com que suas vozes fossem ouvidas. O recorte está ligado ao mapa existencial dessa Aline, que viveu na zona oeste do município do Rio, uma região de baixo IDH. Então, é uma região que concentra, né, pessoas com uma renda per capita muito pequena, né, tem um alto índice de pobreza, um alto índice de violência, né, e uma limitada rede de serviços especializados de segurança, de justiça e de assistência. As diversas formas de violência presentes no cotidiano do território feminino, nesse território também, na Zona Oeste, representam uma realidade que é constituída a partir dos processos que produzem agenciamentos, se conectam a diferentes arranjos e conexões, produzindo novas realidades. E aí a gente pode pensar dessas novas realidades, novas violências, né? Eu fico agora confusa. Então, aqui, né, a trajetória existencial de Aline, eu coloquei isso mais para dar um norte, então, né? Os obstáculos enfrentados pelas mulheres, especialmente as mulheres negras, e aqui a gente tem que trazer o recorte, né, interseccional, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres transexuais, lésbicas, portadoras de deficiência, jovens, idosas, se dão de formas complexas, pois a engrenagem que impulsiona os meios de acesso à segurança e justiça tem se demonstrado incapazes de compreender as especificidades e os níveis de desigualdades e discriminações que esses grupos sociais sofrem, sob a narrativa de um direito formal e liberal, que defende a igualdade em universidade, mas que apenas beneficia a manutenção de uma pirâmide social desigual e hierárquica. Para compreender a complexidade das identidades sociais, se faz necessário examinar as interconexões entre diferentes formas de opressão e privilégio. E aí eu trago essa contextualização porque a gente, foi falado aqui mais cedo, né, o Richard falou sobre todo o resgate histórico do movimento de mulheres, do movimento feminista do Brasil, que é muito importante para a gente poder entender. Cecília trouxe aqui também esse resgate do início das políticas para mulheres no Brasil, que a gente tem um marco aí no início dos anos 2000, com a Secretaria Nacional de Mulheres,
A gente tem em 2006 a Lei Maria da Penha, que a gente consegue pensar todos os serviços que são criados a partir disso, e 2015 a gente tem a Lei do Feminicídio. Por quê? O número de mulheres em situação de violência não diminuiu e a gente tem muitas mortes de mulheres pelo simples fato de ser mulheres. Então, quando essa pesquisa, a gente vai... Pode passar, por gentileza? Eu falei que o método... então, eu trabalho com Guattari, né, Deleuze e Guattari, e pensando na cartografia funciona como instrumento para acompanhar os efeitos, né, do percurso da investigação ao mapear os processos e as conexões, assim como os movimentos e os encontros, sem optar por um único modo de utilização. Fazer esse trabalho a partir da cartografia, ele me deu muita liberdade para conseguir me afetar por essa pesquisa e conseguir e saber também que eu afetei esses espaços onde eu estive, né? Então a gente sai também daquele lugar da academia da neutralidade. Não existe neutralidade, a gente já sabe disso há um bom tempo. E trabalhei com várias pesquisas também que já estavam disponibilizadas de uma forma geral na internet, né, e em vários diversos lugares. E dessas pesquisas para a gente poder, para conseguir pensar algumas questões. Pode passar, por gentileza? Ah, tá. Eu traduzir isso aqui que eu esqueci. Para discutir interseccionalidades também, eu trabalhei com algumas mulheres, né? E aqui eu vou destacar nesse momento, né, como a gente está no seminário internacional, Lélia Gonzalez, que é foi uma mulher negra, uma intelectual muito importante para o Brasil, mas que parece que há pouco tempo que se descobre a Lélia, né, de uma forma mais abrangente, mas ela já vinha produzindo há muitos anos. Então, destaco aqui, tem a Crenshaw, tem a Almeida, né, que foi daqui, a Sueli Almeida, né, a Collins, mas a Lélia Gonzalez, né, como uma importante intelectual brasileira, e até para pensar esse contexto, né, brasileiro. E aí, nessa pesquisa, pode passar, por gentileza? Nessa pesquisa, quando eu começo a fazer essa cartografia de várias formas, né, uma das coisas que eu me deparei foi uma pesquisa da Datafolha, Data Senado, de 2024, então ainda do ano passado. E ela foi muito interessante porque ela fazia algumas perguntas para mulheres, mais de 2 mil mulheres no Brasil, né? E dentre essas perguntas, né, algumas eu destaquei. De forma geral, você acha que as mulheres são tratadas com respeito no Brasil? E aí, 53% das mulheres do estado do Rio de Janeiro disseram não. Isso para a gente já dá ali indícios de um mapa. Não acho isso, né? A população feminina, né, do Rio de Janeiro, que respondeu essa pergunta, na realidade, desculpa, gente, 53%, né, das perguntadas, mas no Rio de Janeiro foram 55%. 55% no estado do Rio de Janeiro responderam não. 40% responderam às vezes. E 5% estão totalmente perdidos que falam sim. Então essas eu não sei com quem elas andam, mas elas dizem que sim, né? A média nacional do não atingiu 46% dos indicadores. As fluminenses também se destacaram, né, ao perceberem que mulheres não são respeitadas nas ruas, porque também tinha uma pergunta, como é que você acha que as mulheres nas ruas são respeitadas? 59% das fluminenses responderam não, as mulheres não são respeitadas na rua. E aí seguida pelas Amazonas, né? Contudo, e aí a gente tem uma questão, quando essas mulheres são perguntadas em casa, as mulheres são respeitadas em casas? Apenas 17% responderam que as mulheres não são respeitadas em casa. Então, se a gente pega, né, essa crítica de que as mulheres não são respeitadas na rua, e a gente tem os índices de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro e os índices de feminicídio, esse 12% não bate. Tem alguma coisa aí que não está fechando. Com isso, a gente pode pensar, será que as mulheres entendem o que é violência, o que é ser respeitada numa relação conjugal?
E aí depois, a partir dessa pergunta, depois eu passo para um outro passo que é o papel dos profissionais, porque aqui no perfil das mulheres é para entender como que as mulheres estão entendendo, né, as suas relações e estão entendendo as violências. Né? Então, as fluminenses se destacaram novamente com 73% afirmando perceberem um país muito machista. Então, as fluminenses são muito críticas, né? Seguidas pelas pernambucanas, né? 72%. E aí, quando a gente vai pensar, né, que a gente tem essa crítica toda, que a gente entende que a gente imagina que as mulheres conhecem seus direitos, e a gente imagina porque a gente está falando com si, esse número tão grande de mulheres no estado do Rio de Janeiro tem essa crítica e vem o machismo, identifica o machismo, identifica as violências na rua, elas conhecem seus direitos. Na pesquisa também mostra que 95, né, das fluminenses, 97% dizem que conhecem os sistemas de proteção, como DEANs e delegacias e defensorias. Mas quando se pergunta pelos equipamentos especializados, que seriam esses equipamentos que não são da justiça, esse número cai drasticamente. E aí a gente começa a entender também, né, como que essas mulheres estão transitando, né, nessas políticas públicas. E para o cálculo da subnotificação policial, porque a gente está falando que a maioria diz que conheço delegacia, conheço o DEAN, conheço justiça, né? E a pesquisa também mostra que, para o cálculo da subnotificação policial, verificou-se quantas mulheres declararam já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem nos últimos 12 meses, então ela é de 2023, né? Publicada em 2024, e dentre essas, as que afirmaram ter denunciado e as que afirmaram não terem denunciado na delegacia, né, a violência que sofreu. 61% afirmaram que não denunciaram. Então, quando a gente pega os números notificados, né, de violência, vamos pensar que esses números representam 39% do total, porque 61% não notificou. E aí, pegando essa pesquisa, né? E aí, quando eu... Pode passar, por gentileza. E aí, quando a gente pensa que a percepção dessas mulheres sobre a Lei Maria da Penha, ela ainda é muito vaga, e a gente tem pesquisas que mostram isso, eu trago isso na pesquisa também, como as mulheres percebem, e a grande maioria das mulheres respondem que conhecem a Lei Maria da Penha, vagamente. O que a lei fala? Ela protege a mulher. Medida protetiva e como protege as mulheres, isso a pesquisa mostra que as mulheres não sabem. E quando a gente vai falar dos profissionais, infelizmente, muitas das profissionais também são mulheres, que também conhecem a lei vagamente, mas muitas não conhecem profundamente. Né? E aí, a partir desse desconhecimento das mulheres, a partir desse número grande de violências que a gente vem vendo notificado a cada ano, do número de feminicídio que a gente vê a cada ano, que não diminui, né? E dessas faltas de informações, qual foi um dos objetivos? Né? Entender também quem são esses profissionais. A instituição Getúlio Vargas, né, a FGV, fez uma pesquisa em amplitude também estadual para conhecer esses profissionais, ou essas profissionais. E aí, a partir novamente da interseccionalidade, o que essa pesquisa demonstra? Né? Como a gente tem a nossa pirâmide social na nossa sociedade, né? Quem está no alto da pirâmide, quem está na base da pirâmide, essas instituições não são diferentes. A gente tem na base da pirâmide as mulheres negras com os piores salários, com as piores formas de contratação. A gente tem no meio da pirâmide, né, instituições, né, de órgãos que muitas vezes são gerenciados por homens brancos ou mulheres brancas, e a gente tem no topo dessa pirâmide, aí vamos falar que o topo da pirâmide é o sistema de justiça, que são os melhores salários, as melhores condições de trabalho, mulheres brancas. E aí, como que fica a formação de todos esses profissionais e a crítica interseccional de como as violências atingem esse público que não é uma mulher universal, como já foi dito aqui mais cedo, são as mulheres. E
É interessante também, para quem quiser conhecer essa pesquisa mais a fundo, né, a maioria demonstra que nunca fez um curso sobre violência, que não tem uma formação profunda sobre violência, gênero, desigualdades, né, mas que acha que basta a formação que tem. E com isso, a gente vê que também quem está na base dessa pirâmide, muitas vezes, está trabalhando com algo que acredita porque sofreu aquilo e quer ajudar. E aí a gente também pensa como que essas pessoas que estão ali sem uma formação, sem uma supervisão, não se misturam com as histórias das pessoas que estão chegando para pedir auxílio de uma política pública. E aí a gente pensa em políticas públicas, né? E é muito interessante, pode passar por gentileza? Pode passar isso também. E aí é muito interessante, quando comecei a pensar nisso, né, de que nessa fase, né, e eu fui lendo, né, essas pesquisas, né, para organizar o meu projeto, o desconhecimento desses profissionais da rede, né? E aí quem vem dos conselhos tutelares conhece a rede da criança. Quem vem da saúde conhece a rede da saúde. Quem vem da assistência social conhece a rede da assistência dos CRAs. Mas essa rede especializada da política da mulher é uma rede nova, ela data do início dos anos 2000 e é uma rede que nem os profissionais conhecem. E uma das coisas que a gente vê, e aí que conversa com a minha pesquisa, é que essa mulher que veio a sofrer o feminicídio, ela conseguiu trabalhar essa rede, ela conseguiu acessar essa rede, e mesmo assim ela morreu, ela foi assassinada na frente do seu filho. Muitas mulheres não conseguem. E a partir disso, a ideia foi pensar como organizar, de repente, um mapa acessível para todos os profissionais. E aí pensando que as profissionais, que são a maioria mulheres que trabalham com essa política, e a pesquisa mostra isso, são mulheres negras com contratos precários e uma rotatividade altíssima e sem formação prévia para estar nessas áreas. Então a gente também entende que muitas chegam sem conhecer a própria rede, sem saber para onde encaminhar e o que esses serviços fazem. Então a ideia foi criar um mapa. Tem como apertar esse link? E aí nesse mapa ele tem ali tanto os serviços, né, assim como ele tem também... não, esse linkzinho aqui. Não foi? Eu não sei porquê, mas não está dando a... Tá. Eu imaginei que pudesse acontecer isso. Mas o outro eu fiz uma outra cola, então peraí. Então, o que tem nesse mapa, né? Esse mapa tem o número de mulheres que morreram de homicídio ou feminicídio, e aí eu coloco homicídio também, porque muitos casos que a gente identifica que teriam que ser catalogados como feminicídio, foi como homicídio. Né? Nos últimos, e aí durante 5 anos, 2018 a 2023, foi. Então aqui a gente consegue ver todas as delegacias de polícia, as delegacias distritais, as DEANs, né? Então, com os endereços, com os contatos, que isso facilitaria para a rede conseguir acessar, né? Pode ir descendo. Isso. Aí aqui a gente tem os batalhões de polícia, e aí por quê? Tem um slide que eu vou mostrar, o número de feminicídios por território, por delegacias, e o número de chamado 190. Então, quem no momento agudo da violência, geralmente é o 190 que chega. E aí, como já foi falado aqui, se é uma comunidade, se é uma área conflagrada, o 190 não vai chegar. Mas os números são imensos, mesmo sabendo que muitas mulheres não podem chamar o 190. Mas a gente tem aqui os batalhões, os centros de referência de assistência social, que são os CRAs, porque a gente precisa pensar numa política intersetorial, os CREAs também, e os CREAs, né? E aqui a gente tem os centros de referência, os CEANs, CIANs, CRANs, todos que estão dentro do nosso mapa, né? Aqui embaixo são os hospitais, e aí maternidades e hospitais de emergência, porque muitas vezes essa mulher está machucada, muitas vezes essa mulher precisa fazer o aborto legal, porque, né, ela tem... E aqui é o número, né, não dá para ver aí, mas são os números de feminicídio e homicídio nesse território da Zona Oeste, que é um número muito grande.
eu cheguei a fazer também o trajeto de ônibus. Quais são os ônibus, né? O sistema de transporte público que vai até a delegacia. E aí, se eu não me engano, em Campo Grande, da estação de trem de Campo Grande até a delegacia especializada, que fica em Guaratiba, né? Não sei, que é muito longe, são 64 paradas. 64 paradas, quase 1h30. Então, imagina, eu estou toda machucada, ou eu sofri uma violência sexual, eu não tenho dinheiro para pegar um Uber, eu não tenho carro, eu não tenho alguém que me leve, eu vou pegar um ônibus, que vai levar 1h30, que vai fazer mais ou menos 60 paradas até chegar lá. Eu chego lá. E aí, isso tudo para a gente poder pensar quais são esses trajetos, esses trajetórios, né? Como que essas mulheres estão desassistidas, né? E mais vulneráveis nesse território. Então, a ideia, inicialmente, quando eu começo com a Celeste, era fazer esse mapa e deixar esse mapa para a rede. Como que a gente pode deixar esse mapa sabendo que há uma rotatividade muito grande dos profissionais, há uma falta de capacitação, e aí pensar, não é só ter o mapa e saber aonde é cada serviço, mas é também entender cada serviço. Então, o mapa não seria só um mapa físico de como me mover por esses espaços, mas também entender que mulheres vivem nesses espaços, quais são as violências que ocorrem nesses espaços, né? Então, quando a gente fala da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, é um lugar que tem muitos índices de feminicídio, de estupro coletivo, de estupro contra crianças e adolescentes, de estupro corretivo, né, contra a população LGBTQIA+, e mulheres. Então, é entender também qual é a vivência, né, e as experiências de violência e de existência dessas mulheres nesse espaço, que ele não é só físico, ele é social também. Pode passar, por gentileza? E aqui, né, são os chamados, que eu falei, são o número de feminicídio, né, de 2018 a 2023, que eu trabalhei na pesquisa, por delegacia, né. A delegacia da Taquara teve 59 feminicídios, né, só que só em 2023 ela teve 16.081 chamados 190. E aí a gente pensa, 16.000 chamados 190 só para essa região dessa delegacia. E aí, Realengo e Bangu, ela pertence ao 14º Batalhão, foram 94 feminicídios, homicídios, com 7.900 chamados 90. Aí a gente também pensa, como é que é isso, né? Vamos pensar, são duas delegacias, o número de chamada é muito menor, tem menos violência ali? Ou talvez, né? Pior acesso. E às vezes as mulheres não podem ligar para um 90, né? E assim por diante. Então, na realidade, eu não vou entrar em todos, mas só para mostrar que os números são muito grandes, né? E eu estou pegando só Zona Oeste. Eu não estou pegando Rio de Janeiro todo, né? Pode passar, por gentileza? E aí, a partir do momento que eu saio do Centro Chiquinha Gonzaga, né? Porque quando eu entro para o NEP, eu estou ainda como diretora do Centro Chiquinha Gonzaga. E aí eu recebo o convite para compor a equipe técnica no Ministério Público, né, do Centro de Violência Doméstica, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Violência Doméstica. Eu falo desse trabalho. E na época as promotoras acharam, nossa, que interessante, vamos conversar. E vamos conversar com a ouvidoria. Então, o que nós descobrimos? Que a ouvidoria, né, ela tem uma área de dados. E aí depois eu quero conversar com a minha colega ali para poder entender, porque eu já descobri hoje que tem outros dados que eu não tive acesso, nem sabia que existia. E a partir daí a gente começou a falar, vamos conversar, como é que a gente pode entrar com esse dado? Porque quando a gente entra, a gente vê que o que tem ali? Tem polícia, tem hospital, tem juizado, tem promotoria, não tem centros especializados. Né? E a outra coisa que a gente falou, vamos dar visibilidade para toda a rede ter acesso a isso, porque é muito comum, pelo menos no Rio de Janeiro, né, as pessoas que são mais antigas, como eu, receber, você sabe onde fica, você sabe quem é, e aí a gente não tem um lugar que concentra essas informações. Então, o que a gente conseguiu? Junto com a ouvidoria no ano passado, nós conseguimos inserir todos os centros especializados nesse mapa também. Então, esse mapa
No segundo slide ele fica até mais abertinho, quer ver? Isso, aqui. Esse slide, aqui nesse lado de cá ele fala sobre, mas se puder abrir eu agradeço, feminicídios, né? E o lado de cá sobre a rede. Mas tem que ter um login. Tá, então então, desculpa, porque eu peguei então do meu que é fechado. E aqui, o que a gente tem? Quando a gente coloca na rede, tem um estado inteiro. Então, aquilo que eu pensei para o município do Rio, e aí eu fui bem humilde pensando só no município do Rio, que é um município que tem 6.211.000 habitantes, né? No Ministério Público a gente consegue pensar isso para os 16 milhões de habitantes, né? E aí a gente conseguiu colocar todos os centros especializados, e aí os centros especializados governamentais, porque aí tem muitos projetos, né, que não entram, então entram aqui políticas públicas, não. E muitas vezes projetos governamentais são políticas de governo, ele está ali acontecendo naquele momento e depois eles somem. Então a gente aqui tem, e aqui esses desenhos mostram um pouco como que pode ser feita essa busca, né? Ali naquele outro, pode passar o próximo? Nesse aqui eu até coloquei o CRM, porque ele dá uma possibilidade de fazer uma busca de que o que tem perto de mim, o que tem a 2 quilômetros de mim especializado. Então aqui nesse espaço tem o CRM, tem todas as delegacias, tem os batalhões, tem os hospitais, tem os CRAs, tem os CREAs, né, juizados e defensoria. O que tem perto. E com isso, isso pode facilitar a vida das mulheres e a vida também dos profissionais de conseguir se integrar melhor com a rede, como a própria lei coloca. Porque a Lei Maria da Penha fala de um atendimento e de um trabalho intersetorial e interinstitucional. Nenhuma instituição dá conta sozinha, né? Então, daquele início, né, de processo, né, que a gente pensa, que na época, né, Celeste, vamos, né, que é algo ambicioso, né, acho que a gente foi para além do que eu imaginava quando eu vejo essa possibilidade de essa parte do mapa ser acolhido. Tem outras partes do mapa que ainda estão esperando ser acolhidos por alguém, né, por alguma instituição ou por alguém que ajude a organizar isso, né? Eu não sou da área de TI, eu não sou da área de informática, então tudo foi feito manualmente, mas a gente sabe que há outras formas de trabalhar isso. E pensar nesse mapa foi para pensar como a misoginia, como rizoma, né? E aí, mais uma vez, a gente volta que o mapa não é só físico, a gente está falando de um mapa existencial de mulheres que vivem numa área da cidade. No caso aqui a gente pode pensar uma cidade inteira ou 92 cidades, porque o estado do Rio de Janeiro tem 92 cidades, né? E pensar a misoginia como rizoma, que se conecta às experiências e condições existenciais do gênero feminino, evidenciando os desafios e riscos enfrentados por mulheres. Nesse território de corpos e existências femininas, a misoginia se manifesta como uma rede perpetuando a desigualdade e violência de gênero, marcada pelo desequilíbrio no acesso aos direitos igualitários, estabelecendo uma trama da realidade que conecta o patriarcado, o sexismo e os diversos tipos de violências contra as mulheres, doméstica, de gênero, racial, institucional e estrutural, em múltiplas dimensões. Essas redes ativam e interligam ações, produzindo novas ações, arranjos e conexões que reforçam a opressão. Então, pensar nesse mapa da violência, nessa mancha da violência, é pensar como essas mulheres conseguem existir nesses territórios. Meu tempo acabou, né? Então, quero agradecer, acho que obrigada e é isso, né? Eu acho. Obrigada. Deixa, por favor, a forma de acesso ao mapa, entrando no site do MPRJ, é isso? Isso, eu vou deixar aqui, dentro da parte da ouvidoria. Vou deixar. Então, a ouvidoria do MPRJ, né? Vocês conseguem acessar todo esse trabalho que iniciou lá pela Rosângela, que deu continuidade depois, então, ampliando para todo o estado. Obrigada, Rosângela. E aproveitando a chegada do nosso querido amigo também, egresso do PPDH, vem cá, Henrique, por favor. Henrique Carvalho, advogado,
Então, fez mestrado aqui conosco, também orientada pela professora Maria Celeste, professor da Escola de Serviço Social aqui da UFRJ, da Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e da Fiocruz. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigada pela sua presença. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Marina, estou vendo agora, Marina. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Tá aqui Laura, boa tarde. Boa tarde a toda a mesa aqui, né? Professora Conceição também, um prazer estar com vocês. Prazer também estar com as pessoas que estão nos assistindo de longe, né? Virtualmente. Eu acho que encontros como esse são uma excelente oportunidade de estreitarmos laços não apenas acadêmicos, mas afetivos também, né? E, sobretudo, ampliar o raio das nossas pesquisas, nós que estamos aqui pesquisando, né, gênero, uma perspectiva ampliada, sobretudo, pensar formas de enfrentamento e papel das políticas públicas, né? Muito feliz de estar aqui no NEP mais uma vez, porque esse ano já completam 9 anos que eu estou aqui no NEP, começo com a professora Maria Celeste também, no GEDIUS, né? Então, junto ao GEDIUS, temos desenvolvido algumas pesquisas, né, sobre a violência de gênero numa perspectiva interseccional, especificamente pensando o gênero numa perspectiva ampliada para incluir as pessoas travestis e transexuais. E é um pouquinho do que eu vou discutir hoje, né? Eu tenho quanto tempo, Cris? 20 minutinhos? Vou dar conta desses 20 minutinhos. Talvez de tentar dar um panorama geral do que tem sido essa relação entre interseccionalidade, gênero e diversidade e o enfrentamento à violência LGBTfóbica no Brasil. Então, o Brasil tem se caracterizado nos últimos anos como um país que tem os mais altos índices de violência contra a população LGBTI+, no Brasil. Isso especialmente a partir de duas contabilizações específicas. As contabilizações que são realizadas pelo Grupo Gay da Bahia e as contabilizações que são realizadas pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É importante destacar que todas essas contabilizações de mortes e violência contra a população LGBTI+, elas são feitas com base, por exemplo, em notícias de jornal, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, em relatos pessoais, né, dos movimentos sociais, e que apenas em 2011, no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, nós tivemos um relatório específico sobre violência LGBTfóbica no Brasil. Nos últimos anos temos alguns relatórios que vêm sendo desenvolvidos, né, o Fórum de Segurança Pública e um relatório desenvolvido aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, mas nada em caráter federal que abranja todos os estados da federação. As violências que são contabilizadas por esses movimentos sociais, elas apontam para um número absolutamente chocante, ou seja, entre a cada 6 a 8 horas, uma pessoa LGBTI+, no Brasil, sofre uma violência que vai desde a violência verbal até a morte, né? Ou seja, no momento em que esse seminário começou de manhã, até agora, com seu desfecho no final do dia, algumas pessoas LGBTI+, já foram violentadas e eventualmente assassinadas somente no dia de hoje. E isso porque a gente tem que considerar também as subnotificações na medida que esses relatórios são relatórios dos movimentos sociais e que, portanto, não dão conta de abranger todas as formas de violência. Esse cenário, né, é um cenário que aponta para a necessidade efetiva do desenvolvimento de políticas públicas que tenham um viés de gênero numa perspectiva ampliada. E aí é preciso e é importante, sobretudo nesse seminário, destacarmos o cenário das políticas públicas no Brasil. Então, desde 1985 até o presente momento, tivemos diversos projetos de lei que foram apresentados, né? Em 1985, o deputado Bocaiúva Cunha, do PDT, apresentou, o Partido Democrático Trabalhista, apresenta um projeto para regulamentar as cirurgias de transgenitalização. Em 1985, muitos médicos haviam sido presos no Brasil porque a cirurgia de transgenitalização
era vista como um crime, era considerada como crime, porque era ablação de partes do corpo humano, ou seja, a construção de vaginas e a construção de pênis era vista como crime. E até o presente momento, né, de 1985 até 2025, só tivemos, de fato, uma única lei aprovada, ou melhor, 3 leis. Né? A primeira lei, as 2 primeiras são o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Juventude, que de alguma forma prevê a orientação sexual e identidade de gênero, mas, nomeadamente, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, né, alguns anos antes da primeira decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, reconhece a violência doméstica praticada, né, em relação a mulheres lésbicas, ou seja, reconhece a existência de casais formados por pessoas do mesmo sexo muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? E é importante, né, porque a Lei Maria da Penha, definitivamente, ela inaugura um grande cenário que a gente vai ter de discussão sobre o combate à violência de gênero relacionada às pessoas LGBTI+. Então, a partir desse dispositivo da Lei Maria da Penha e da Lei Maria da Penha propriamente, é que o Poder Judiciário brasileiro passa a interpretar, passa a de fato entender, a partir da letra da lei, que gênero pode e deve ser percebido a partir de uma perspectiva ampliada. Então nós tivemos, salvo engano, em 2017 e 2018, em São Gonçalo, uma decisão do juiz André Nicoliti, em que ele reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a mulheres travestis e transexuais. No caso específico, uma mulher transexual que foi agredida pelo companheiro. E o argumento dele se baseava em 2 pilares. Primeiro, a Lei Maria da Penha e na perspectiva de gênero defendida por Judith Butler. E isso é muito importante porque no judiciário brasileiro, as principais decisões judiciais buscam o seu argumento, o seu fundamento em outras jurisprudências ou em argumentos jurídicos. Naquele momento, o juiz André Nicoliti buscava o fundamento da sua decisão na perspectiva de gênero como uma construção cultural, ou seja, ele rompia ali com a perspectiva de gênero baseada numa perspectiva meramente biológica. Eu e a professora Maria Celeste tivemos a oportunidade já de discutir isso e apresentar diversos trabalhos, que culminou com a minha dissertação de mestrado, que foi uma análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro das decisões sobre retificação de nome, sexo e gênero de pessoas travestis e transexuais. E o cenário de 2006, mais ou menos, até 2017, 2016, era absolutamente alarmante. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, especialmente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro compreendiam, né, que a percepção do sexo e gênero estava vinculada a aspectos essencialistas e biologizantes. Qual era a consequência prática disso? Muitas mulheres travestis e transexuais, quando apresentavam seu pedido de retificação de nome, sexo e gênero, muitas vezes o tinham deferido pela metade. Ou seja, era reconhecido, por exemplo, o direito da pessoa nascida e registrada sob o nome de João mudar o seu nome para Maria, mas o sexo permanecia como masculino, ou seja, Maria do sexo masculino. E, eventualmente, a pessoa nascida Maria solicitava a mudança para o nome de João e o nome e o sexo gênero permanecia como masculino, ou seja, Maria do sexo gênero masculino. Por quê? Porque havia um entendimento ali que era preciso que aquele órgão genital, a genitália, o órgão sexual, correspondesse ao que se esperava de um órgão biológico. E como é que era estabelecido isso? Com qual parâmetro? Na perspectiva do parecer do Ministério Público e do Poder Judiciário. É nesse cenário que, enfim, nesse contexto, algumas políticas públicas vêm sendo desenvolvidas no Brasil. E eu acho que é importante a gente mencionar algumas delas. Primeiro, e eu já vou me aproximando já praticamente do final, vou sendo bem sucinto. O Programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, desenvolvido em 2004, ou seja, um programa desenvolvido pelo Poder Executivo, que tem um rebatimento, que tem um desenvolvimento junto ao Rio de Janeiro. Ou seja, eu cheguei um pouco atrasado aqui porque eu estava numa audiência pública do programa Rio Sem LGBTfobia, que completa esse ano 15 anos. Ou seja, é um programa de relevância nacional. Dentre todos os estados da federação,
aquele que tem um orçamento hoje de 30 milhões, ou seja, um programa que tem desenvolve políticas públicas e tem um orçamento de 30 milhões, ou seja, esses 30 milhões de reais, eles são aplicados em diversos centros de cidadania por todo o Rio de Janeiro. Ou seja, esses centros de cidadania atendem pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo e oferecem, por exemplo, assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica, informativo sobre direitos, acesso à legislação previdenciária, à legislação trabalhista, ou seja, toda uma gama de direitos sociais que essa população lhes tem negada desde a sua existência. Ou seja, existe uma política pública que é desenvolvida pelo Poder Executivo, né, e que foi ampliada pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que o Rio de Janeiro hoje seja governado por um governador de direita. Ou seja, isso indica a importância dos movimentos sociais em pressionar as instâncias de políticas públicas para que as políticas públicas sejam mantidas. Não apenas pela judicialização, mas especialmente pela indicação de rubrica de orçamento. Ou seja, não basta que a gente tenha políticas públicas desenvolvidas, é preciso orçamento. Políticas públicas que não têm orçamento são apenas enunciativas. Por outro lado, né, nós temos as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vem assumindo o papel daquele déficit democrático que foi deixado pelo Poder Legislativo. Ou seja, todos os direitos relacionados à população LGBTI+ no Brasil foram reconhecidos praticamente pelo Poder Judiciário. Em 2011, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, a possibilidade de conversão dessa união estável em matrimônio. Posteriormente, em 2015, o direito de adoção para casais do mesmo sexo. Em 2018, a possibilidade de retificação de nome, sexo e gênero sem a necessidade de realização de cirurgia, e culminando em 2020 com a criminalização da LGBTfobia à luz da lei de racismo. Então, todas essas, de fato, decisões que vieram garantir os direitos da população LGBTI+, elas foram garantidas pelo Poder Judiciário. Então, nesse cenário, né, nós temos grandes avanços no campo jurídico, e eu acho que para o dia de hoje, né, diante dessa omissão legislativa, é muito importante, né, nessa ideia de nós construirmos pontes, né, entre Portugal, entre Canadá, pensar quais são as boas práticas, ou quais são as políticas públicas que são construídas. E eu reitero mais uma vez a importância da Lei Maria da Penha. Né? Ou seja, a Lei Maria da Penha ela não representou apenas uma lei que representou o esforço de diversas organizações não governamentais e do próprio Legislativo brasileiro, especialmente por conta de uma pressão internacional, ou seja, o Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a partir dessa pressão se movimenta para apressar essa lei. Mas, sobretudo, porque reconhece o gênero não baseado numa perspectiva essencialista e biologizante, mas porque percebe o gênero a partir de uma construção da sociedade e com características das mais variadas, ou seja, o que permite que o Poder Judiciário, né, e o próprio Executivo interprete essa lei, incluindo mulheres travestis e transexuais. Quais são as principais contribuições, portanto, da interpretação da Lei Maria da Penha pelo Judiciário? É que justamente as mulheres travestis e transexuais, quando sofrem, né, violência de gênero, elas o sofrem a partir da percepção do gênero, a partir da consideração de que são mulheres. E aí esse é um grande, digamos assim, avanço na nossa jurisprudência, porque amplia, né, toda a discussão em relação a gênero. Eu estava com o deputado Carlos Mink agora, que tem sido uma das figuras mais importantes no que diz respeito ao avanço dos direitos LGBTI+ no Rio de Janeiro. As leis que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que são poucas, foram elaboradas e aprovadas no seu mandato. E o deputado Carlos Mink dizia há pouco, há algumas 2 horas atrás, dizia o seguinte: a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro é tão conservadora que nós temos dificuldade, inclusive, de discutir, por exemplo, gênero alimentício. Porque quando o gênero alimentício entra na pauta, ou seja, discutir, por exemplo, alimentos ultraprocessados, biscoitos com muita farinha e muita gordura, quando aparece, né, justamente na emenda, discussão gênero alimentício,
a bancada conservadora se movimenta muitas vezes para não aprovar ou para impedir, porque ele aparece na ementa. Então veja, o nosso cenário de construção do que a gente tem chamado de pânico moral já beira a lógica do absurdo, porque inclusive as discussões sobre uma vida saudável estão sendo impedidas nessa lógica da percepção do gênero ou da ideologia de gênero, que efetivamente é uma construção de grupos ultraconservadores para impedir o reconhecimento, né, de gênero em uma perspectiva ampliada, se tornou, digamos assim, a prática do nosso poder legislativo. Eu acho que, concluindo, né, eu acho que o Brasil ainda vive hoje, né, a necessidade de compreender essa desigualdade estrutural, e eu acho que esse é o bloco da tarde, traz essa questão muito forte, na perspectiva da interseccionalidade. A interseccionalidade ainda é uma chave, ainda não, é uma chave muito importante para que a gente compreenda, né, que falar de gênero no Brasil significa incluir as pessoas LGBTI+, incluir uma perspectiva de raça, incluir uma perspectiva dos povos originários no Brasil, que são sistematicamente, estruturalmente invisibilizados. Ou seja, no Brasil não se fala apenas o português, temos mais de 125 povos originários com as suas 125 ou mais línguas específicas, né? E entender e compreender gênero nessa perspectiva ampliada significa somar a essa chave, né, inevitavelmente, a ausência de políticas públicas estruturais que reconheçam a população LGBTI+, que tem sido reconhecida, que tem seus direitos garantidos, efetivamente pelo Poder Judiciário, o que é um déficit democrático absurdo. Queria agradecer mais uma vez a atenção e me colocar à disposição aqui. Você sabe que eu ouvi essa mesma questão sobre gênero alimentício já lá quando estava se discutindo no Congresso Nacional a lei do feminicídio, né? Porque pelo anteprojeto de lei que foi escrito pela CPMI, aquela CPMI que teve lá a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, né? Parlamentar Mista de Inquérito, que teve lá em 2012, né? Um pouco antes, mas que teve o seu relatório em 2012, e que aí teve lá na parte dos anexos o anteprojeto de lei, que foi daí que deflagrou o projeto efetivamente para a criação do tipo penal do feminicídio. E na redação original falava-se em gênero feminino, né? Então a morte de uma mulher por razões da condição do gênero feminino, né? E quando isso caiu lá no Congresso Nacional foi o mesmo debate, lembrando que na época também estava se discutindo o Plano Nacional de Educação, né? E já estavam vindo, né, todos os debates dentro dos planos municipais e estaduais, né? E chegou a se falar naquela época também sobre isso, né? Não pode nem tocar no assunto gênero alimentício, porque já há uma reação. Tanto que a redação que foi aprovada no final das contas para o tipo penal do feminicídio foi baseado no sexo feminino. E daí, quando a gente vai para a doutrina penal, Henrique, é um show de horrores, né? Porque voltam todas essas discussões biologizantes, né? O que se entende por sexo feminino? Tem autores, inclusive autores renomadíssimos, que vendem vários livros aí, ou seja, formam gerações, né, autores que formam gerações de penalistas, né, e que vêm discutindo nos seus manuais. Sexo feminino vai depender do que o manual de medicina legal vai explicar pra gente o que é sexo, né, a ponto de usar, entra na discussão do transexualismo, né, para falar sobre disforias e entra na questão da doença, enfim, é um show de horrores. Mas aí vem com essa lógica do sexo biológico ou do sexo jurídico, e aí o sexo jurídico apenas então entendendo que vai ser uma mulher, se juridicamente ela foi reconhecida como mulher. Isso quer dizer, se foi autorizada, né, a mudança de nome e a alteração do registro civil também para a mudança do seu sexo, né? Então a gente volta, quer dizer, são processos cíclicos, né, de avanços mas também de retrocessos, em que a gente vê essa questão novamente do sexo, do gênero sendo debatido e o posicionamento da ultradireita aí sempre presente. Muito obrigada, Henrique, você sempre maravilhoso, sempre fazendo a gente aprender muito. Mas ainda temos aqui alguns minutinhos que eu gostaria então de abrir, né, para as perguntas. Posso traduzir uma coisa
Por favor, por favor. Acho. Porque o ponto que você fez que é muito importante, o Google, eles vão achar que tem uma questão, provavelmente uma questão de comida. O gênero alimentício. Sim. Ficou muito mal. Eu só vou traduzir que a questão do gênero alimentício, que é um ponto fundamental, ficou muito ruim na tradução. Então, queria só deixar assim mais nítido. So here it looks like there was a controversy around foodstuffs. And I just wanted to make clear that actually the issue is that when you talk about like a type of food, you use the same word for like the same word for gender. And so he was saying that there's a local city councilman was saying that, or congressman was saying that even it's gotten so conservative that when the word comes up about referring to kinds of food, like these types of food, but using the same word as a gender, it creates a moral panic. So just that it's been created, this has gotten extrapolated in such a level that you can't even use the word gender even if it's not referring at all to sexuality. So just so you don't think there's a big crisis about foodstuffs. Boa tarde, sou o Paulo Sarbon e queria falar, na verdade, não seria uma pergunta, mas uma contribuição em cima daquilo que a mesa trouxe, sobretudo a professora Cecília, em relação aos grupos reflexivos para homens, até porque a nossa experiência ela atua justamente dentro desse campo. E a pergunta daquela entrevistada, quem sabe se alguém conversasse com ele. Isso provoca uma belíssima reflexão, porque aquele rapaz passou pelo processo do tráfico, da violência, do tráfico, e passou também pelo sistema justiça. Então, a metodologia dos grupos reflexivos, ela propõe justamente uma ação, uma abordagem responsabilizante, para que o homem compreenda o óbvio, que a violência contra a mulher é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. E hoje nós estamos no Estado, na coordenação de educação e responsabilização do homem, onde tem um programa chamado Programa CRH, que é o Serviço de Educação e Responsabilização. E nesse serviço, que é proposto pela Secretaria de Estado da Mulher, nós temos 3 eixos que vão orientar a nossa prática, a saber, a responsabilização, onde mesmo sendo preconizado na Lei Maria da Penha desde 2006, o artigo 35, ele faculta. Então, e aí nós temos muitas dificuldades na área política, justamente de atuação. Então, não é de uma forma coercitiva, e sim facultativa, porque ela fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter. Se o verbo ali fosse modificado para deverão, então os 5.570 municípios da nossa nação teriam esses espaços para que atuasse junto com os homens. Ela é uma metodologia, como a própria pesquisa da professora Cecília ela mostra, ela acaba dando certo, ela funciona. Ela funciona nessa questão de impactar. Porém, é bom também a gente refletir de que dentro do sistema judiciário, essa violência já aconteceu, uma mulher já foi agredida. Então, entre o registro de ocorrência até finalizar todo o processo, há um tempo aí do Poder Judiciário que a gente não sabe definir. Infelizmente, Cecília, a questão dos 5 anos, em alguns lugares, ainda permanece, em pleno 2025. Na pandemia, houve uma celeridade por conta do trabalho home office. Então, isso facilitou bastante a questão de acessibilidade processual. Então, dentro desses eixos, o eixo de responsabilização, a gente vai trabalhar a autorresponsabilização. Você também fez menção de um outro projeto, que é dos grupos reflexivos nas unidades prisionais. Por que trabalhar com os homens que já estão jurisdicionados? Já finalizou todo o processo, ele foi julgado. Mas aí a gente trabalha na perspectiva da culpa. Ele cometeu um crime e foi culpado pelo aquele crime que ele cometeu. Porém, a fala desse homem ainda continua sendo: foi a mulher que me colocou aqui. Ele ainda não se autorresponsabiliza dentro dessa dinâmica. E temos 2 outros eixos, que seriam a da prevenção da violência. Nesse nós estamos produzindo algumas ações para justamente alcançar os jovens.
dentro desse processo de socialização, dentro dessa sociedade que é machista, misógina, sexista, homofóbica, a gente precisa alcançar os jovens, trazendo-lhes esse letramento dentro do respeito, que as relações elas sejam pautadas do respeito. Então nós temos um acordo de cooperação técnica com o CIE, onde a gente está atendendo 18 mil jovens aprendizes em todo o estado do Rio de Janeiro. Temos também um diálogo com os clubes de futebol. Então já falamos no Botafogo, no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. E agora estamos ampliando também essa responsabilidade com os outros clubes de menor investimento. Temos também, a partir que está sendo desenvolvido dentro das unidades prisionais, nós percebemos que os homens religiosos, os homens de fé, eles se envolvem muito, o que é uma contradição. Então nós estamos preparando uma carta compromisso com as lideranças religiosas de todo o Estado. Então a gente botar essa turma toda à mesa para assinarmos um compromisso. Porque quando a mulher é vítima de violência, ela sofre a violência, ela não procura primeiramente a delegacia para denunciar. Ela vai procurar a sua liderança religiosa, quer seja o padre, quer seja o pastor, quer seja uma mãe de santo, vai procurar essas como referência. E lá eles não têm esse letramento, vão trabalhar simplesmente a parte, digamos, espiritual. E a parte legal, a parte criminal, ela passa batida. Então temos também o eixo de promoção do cuidado, onde a gente tem um diálogo, uma interface com a saúde e também a inclusão dos homens na divisão dos trabalhos domésticos, mostrando que, para o menino, no modo como ele é socializado, que lavar uma louça não vai diminuir a sua masculinidade. Bem, é só essa contribuição que eu gostaria de trazer aqui nesse momento. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Eliane, mais cedo também uma participação e trabalho na maternidade da Prefeitura do Rio, que também fazemos atendimentos de vítimas de violência sexual, doméstica, enfim, é um perfil bem misto. Uma das principais dificuldades que eu vejo da denúncia é o acolhimento pós-denúncia, porque muitas dessas mulheres que sofrem violência têm uma dependência emocional e uma dependência financeira do companheiro. Então, eu tenho bastante dificuldade de informar essas mulheres do que pode ser feito após a violência, que tipo de casa de apoio elas podem estar procurando. Chiquinha Gonzaga, a gente já tem um conhecimento do trabalho lá, a gente já encaminhou algumas mulheres para lá, mas, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né, que era um projeto bem completo, que atendia diversas demandas dessas mulheres, ficou bem prejudicado, né, pelo governo Bolsonaro, teve uma paralisação, agora parece que estão retomando, tem até uma em construção, acho que em São Cristóvão. Então, eu acho que a principal dificuldade, eu acho que a gente incentiva a denúncia, mas a gente não pensa no pós-denúncia. E eu acho que isso é uma grande barreira. Boa tarde. Queria parabenizar todos os presentes da mesa, as pesquisas. Eu queria fazer uma pergunta sobre a pesquisa da Rosângela. Achei muito interessante os dados da chamada 190 com a questão dos feminicídios. Eu queria saber a fonte. Queria saber se você fez algum estudo de relação entre a quantidade de chamadas e o número de feminicídios, se você fez alguma observação em relação a isso. E eu queria fazer uma reflexão, né, que é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo na maior parte das pesquisas que falam sobre violência de gênero e, inclusive, pesquisas feitas pelo terceiro setor, né? Porque eu acho que trabalhos como o seu têm uma importância enorme porque trazem dados oficiais, né? E hoje o que eu percebo é que muitas das vezes são tantos dados vindo de tantas fontes que muitas vezes a população não sabe o que é dado oficial e o que não é.
sabe que os dados podem ser obtidos, né, a partir do Sistema de Segurança Pública, né? E aí a gente tem diversas polícias, a gente tem Secretaria de Segurança Pública, que costumam consolidar esses dados. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o ISP, e a gente tem institutos como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acaba sendo uma grande referência, mas não é um órgão governamental. E todas as vezes que eu me deparo na leitura de dados sobre as mortes de mulheres, sempre existe essa separação, feminicídios e homicídios de mulheres, né? E aí a gente percebe o quanto a categoria, enquanto a nomenclatura feminicídio ainda é objeto de disputa no campo político. O quanto que, a depender do veículo de informação, não se usa ainda a categoria feminicídio. Outro dia eu estava olhando um determinado jornal, ao longo de um período, eu estava num local do comércio, por acaso estava naquele canal, ele relatou vários feminicídios, mas em momento algum ele usou a palavra feminicídio. E a gente percebe que hoje houve muitas capacitações, os agentes, né, de segurança conseguem usar a categoria feminicídio no âmbito, né, da morte violenta de uma mulher, mas ainda você encontra nos registros policiais homicídios e não existe a justificativa de por que aquilo foi catalogado como homicídio e não feminicídio. Porque a gente sabe que na grande maioria das vezes, né, ainda a morte das mulheres, em sua grande maioria, se dá, a morte violenta de mulheres se dá em decorrência, né, da desigualdade de gênero, em decorrência da sua condição feminina. E por isso eu sempre gosto de utilizar essa nomenclatura morte violenta de mulher. Porque por mais que a gente não seja a nomenclatura ideal, porque eu acho que o feminicídio ele abrange o gênero dessa forma ampliada, que é o ideal, mas você tem um marcador, né, de que é a morte feminina de uma pessoa, né, que é uma mulher. Muitas vezes não vai ser uma mulher cis, vai ser uma mulher trans. Mas quando você mantém a categoria homicídio, você mantém essa estrutura, essa nomenclatura que é patriarcal e coloca dentro desse arcabouço, né, todos os seres humanos, como se todos os seres humanos estivessem regulados a sua proteção a partir da figura masculina. Né? E a gente percebe o quanto ainda existe essa resistência, né, em reconhecer que as mulheres morrem em decorrência da sua condição feminina. E, por fim, a questão de como o sistema de justiça ainda tem muita dificuldade em reconhecer a existência das mulheres trans e travestis como mulheres. Né? Quando você vai buscar dados, você não acha a partir do sistema de justiça. É sempre mulheres. Nunca se coloca, hoje, depois de muita luta, a gente conseguiu superar o apagamento da questão da etnia, da cor, raça, que também já foi uma luta política, mas ainda é preciso superar esse apagamento, né, de desvincular o gênero dessa categoria biologizante, que o sistema de justiça ainda tem essa dificuldade. Né? Existe todo um discurso de proteção da mulher, mas de que mulher? A mulher cis dentro desse contexto familiar. Uma última pergunta, intervenção? Não? Então vamos passar aqui para a mesa para suas últimas palavras e considerações a respeito das perguntas. Então, vou responder aqui sobre os dados. Os dados de feminicídio, e eu coloquei, fiz questão de botar feminicídio e homicídio, eu peguei do ISP,
né? Então, até porque quando a gente vai buscar essas mortes violentas de mulheres, muitas vezes a gente encontra, a gente fala, isso é o feminicídio, mas ele foi caracterizado como homicídio. Então eu peguei, juntei feminicídio e homicídio, justamente para mostrar as mortes violentas de mulheres, e é do ISP esses dados. Já o do 190 é da Polícia Militar. Então são dados diretos da Polícia Militar, eles têm esses dados, né, que eles organizam semestralmente, anualmente, então esses dados vêm direto da Polícia Militar e dividido por batalhões. Então dá pra gente ter um mapa muito claro de onde as mulheres mais acionam a Polícia Militar pedindo ajuda por uma questão de violência doméstica. E eles têm bem claro que o acionamento do 190, ele é muito maior do que qualquer outro acionamento em violência doméstica. E aí, um outro dado que ele não ficou aqui, que ele não é oficial, e conversando com um profissional, né, da Polícia Militar, ele falou, Rosângela, 10% do que a gente é acionado vira registro da Polícia Civil. O que acontece com esses 90%? Isso talvez seja uma outra pesquisa para a gente entender o que acontece com 90% das mulheres que acionam, né, e não chegam em lugar nenhum. E aí, a Lili fez uma questão também, né, de que eu, enquanto assistente social e minha experiência num centro, né, durante muitos anos, a última coisa que eu faço é mobilizar para denúncia. Primeiro é o acolhimento. O acolhimento, verificação da segurança dessa mulher, e aí segurança tanto física quanto emocional, ela está preparada para denunciar, ela sabe o que vai acontecer depois que ela denunciar, porque depois que ela denunciar, a violência pode aumentar. Será que ela vai se arrepender e vai querer voltar? Será que a independência emocional é junto, né, e financeira? Então, a gente pensar que muitas vezes, talvez o mecanismo não seja, em primeiro lugar, o denuncie. Em primeiro lugar, é busca apoio, busca orientação, e talvez esses centros serem os espaços, né, de assistência, serem os primeiros espaços que essas mulheres possam ter esse acolhimento, essas orientações, para daí ela tomar a decisão, a partir de orientações e suporte. Muitas vezes elas não têm suporte de ninguém, como você mesmo falou das mulheres em situação de rua, grávidas que a família já abandonou e que não dá mais suporte. Mulheres em situação de violência não é muito diferente, porque às vezes aquela situação já está há muitos anos e a família não aguenta mais e não consegue dar suporte. E a instituição vai ser o único lugar que dá esse suporte, e essa pessoa que é violenta é o único ser de afeto que ela tem. Então ela precisa de, né, realmente uma rede, um apoio, seja uma rede institucional ou uma rede familiar, mas ela vai precisar desse apoio. Então, pensar nisso de que encaminhar para denúncia tem que tomar muito cuidado, porque os equipamentos fecham 5 horas da tarde. E essa mulher volta para onde? Acontece o que com ela depois? E por isso que eu falo que, assim, quando a gente pensa no fortalecimento dessa rede a partir de capacitações e a partir de formação, e não é capacitação de 1 hora, 2 horas, um dia, é uma formação. Eu fiz um mestrado inteiro discutindo isso e descobri que muitas coisas eu não sabia trabalhando há anos nessa área. Eu fiz uma especialização e descobri que muitas coisas eu não sabia. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que a política para discutir essas políticas, precisamos ter formação. Não dá para pensar que para quem tá bom, não precisa formação. Então, termino aqui, agradeço muito a mesa, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Passo para aqui. Bom, eu queria fazer 3 comentários aqui. Um em relação à fala do Paulo, né, que fala dos grupos responsabilizantes. O governo do Estado está fazendo um trabalho realmente muito interessante. E eu achei legal, Paulo, que você falou do trabalho com esses homens presos, né, que realmente isso é uma novidade. Aqui no Rio, né, eu estudei outros trabalhos em outros lugares, mas aqui no Rio isso é uma novidade. E quando você falou que é a responsabilização, assim, quando ele diz, foi a mulher que me colocou aqui na prisão, né? E que não é, ele está lá porque ele cometeu um crime, né? É uma virada de chave, assim, né? E isso está em consonância com a proposta
das feministas que criaram a Lei Maria da Penha, de dissociar a punição da reflexão, né? E a punição não necessariamente seja a prisão, mas aí isso é uma outra discussão imensa, mas de todo modo que a reflexão não substitua esse lugar da punição. Então essa questão essa proposta de fazer esses grupos com homens presos é bem interessante, né? E depois eu queria conversar com você sobre a possibilidade, você tem como acessar as mulheres denunciantes desses homens presos ou a atual companheira, enfim, alguma mulher que possa nos ajudar a entender que efeito isso tem, né, na vida delas, ou não, né? Quando a Eliane, né, Eliane falou sobre a questão para onde encaminhar e o que acontece depois da denúncia, né? A Rosângela já falou muito bem, mas eu queria só complementar que as campanhas todas que você vê na televisão, na mídia em geral, é assim: denuncie, você é vítima de violência, denuncie, né? Como se a denúncia fosse o final feliz de uma história de sofrimento, e na realidade a denúncia é a abertura de um novo capítulo no qual a mulher vai precisar de muita força, de muito apoio. A denúncia tem que ser uma escolha consciente e informada, né? Porque, inclusive também, nossa, como eu estou falando da Sueli hoje, também, se não me engano, foi na pesquisa de mestrado da Sueli que ela mostra isso, que é no momento da separação, né, e após a separação, que as mulheres estão mais em risco de serem assassinadas, né? Então, jamais, na minha opinião, jamais encaminhar direto para a polícia, e sim para os centros de referência, né, com atendimento psicossocial jurídico, como o Centro Nia Gonzaga, como o Cian Marcelira, como vários que tem hoje em dia, que são os equipamentos que podem fazer essa diferença na vida da mulher, né, e poder tratar de todos esses aspectos da violência junto com ela, né? Que mais? Os dados oficiais, que são diferentes, que não usa a palavra feminicídio, inclusive em registros policiais, mas isso a Rosângela já falou. Acho que foi isso mesmo. Queria também, então, encerrar aqui e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com essa troca, né? Agradecer muito o convite e a atenção de vocês. Muito obrigada. Eu acho que a partir do que a Rosângela pontuou e a professora Cecília também pontuou, né, eu acho que tem hoje aqui no Rio de Janeiro foi inaugurado um centro comunitário Indianara e Siqueira, na rua 2 de dezembro, no Flamengo, né? E qual é a importância desse centro, né? Ele é um centro que está dentro do aparelho da Secretaria de Estado de Assistência Social, e ele se difere dos outros centros porque ele não funciona em horário comercial. Ele funciona no horário que todos os outros centros comunitários, centros de atendimento à população LGBTI+, já estão fechados, considerando, né, sobretudo, essa questão de que as pessoas LGBTI+, sofrem um processo de revitimização quando vão às delegacias fazer a denúncia, por exemplo, de LGBTfobia, né? Muitas vezes, assim como acontece com racismo, a autoridade policial tenta desqualificar aquele crime, né? Não como um crime de racismo, mas como um crime de injúria, né? Sequer até tentando dissuadir essas pessoas. Então, no momento que os poderes constituídos, né, e no processo de elaboração das políticas públicas, movimentado pelos movimentos sociais, né, provocado pelos movimentos sociais, constrói formas de lidar com a violência que levam em consideração a não uniformidade dos grupos sociais, efetivamente a gente tem um processo aí de consolidação dos direitos, ou seja, aquelas pessoas LGBTI+, que estão trabalhando, né, seja na prostituição, seja em outras atividades, e que têm medo de sofrer violência, elas agora podem ser atendidas num centro para além do horário comercial, né? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz da gente poder fazer essa troca e que venham mais trocas para a gente ampliar esses debates. Muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês três, de todo mundo que está aqui. Só registrando o seguinte, aproveitando também a presença das pessoas do Canadá, de Portugal, dizer da potência da Universidade Pública Brasileira, né?
Nós estamos aqui desde manhã com pessoas que foram formadas aqui no mestrado do PDH, né, com pessoas convidadas, né, Amanda, também a professora Conceição, que vai falar na sequência, mas dizer desse espaço de debate tão rico, apesar dos cortes que vimos sofrendo desde 2016, né, a Universidade Pública vem sofrendo falta no seu orçamento, né, a ponto de termos quase que aportes financeiros do próprio bolso para que as coisas aconteçam, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa dar aula. Né? E, no entanto, nós temos esse encontro de qualidade hoje aqui, nesse dia 16, então agradeço enormemente a oportunidade de vocês também contribuírem para o debate, trazerem suas considerações, especialmente pela professora Amanda, seu grupo do Canadá, e também a professora Conceição, né, que vieram com recursos próprios, que entretanto não deixaram de estar aqui para a gente conversar e contribuir para a formação de tantos. Obrigada, gente. Boa tarde.